Maravilha, pessoal! Sejam bem-vindos a mais este exercício. Espero que vocês tenham conseguido resolver. E vamos partir agora para a resolução. Bom, então o que o exercício fala? Um jato de líquido permanente, uma informação importante, e unidimensional, com vazão Q e velocidade Vm. Então a gente tem aqui, nosso jato de líquido, incide sobre uma placa inclinada em um ângulo θ. Legal, está aqui a placa e está aqui o ângulo θ. Desprezando completamente o atrito e a perda de energia, importante, ou seja, nós estamos em uma situação ideal. Determine a força exercida pelo jato sobre a placa, a força exercida e também os valores das vazões Q1 e Q2. Então ele quer duas coisas nesse exercício. Ele quer tanto a força F, que ele até colocou aqui pra gente, e as vazões Q1 e Q2. Maravilha. Olha só, se ele está falando de força, a gente já sabe qual equação a gente tem que utilizar, né? Então a gente vai usar a clássica. O somatório das forças vai ser... Ele já informou para a gente que a situação é permanente, então já vamos esquecer essa componente inicial aqui. Vai ser a integral dupla da superfície de controle, V vezes ρ, vezes V dA. Legal? Agora olha só, pessoal. Como nós estamos trabalhando com plano inclinado, uma coisa para vocês terem em mente, é sempre interessante a gente assumir o nosso eixo de análise como um eixo que acompanha o nosso plano inclinado. Ou seja, a gente vai estabelecer x e y inclinados. Porque aí, agora nós temos como utilizar o fato de que essas vazões estão alinhadas com o meu eixo e essa força aqui também está alinhada com o meu eixo. E aí, toda a transformação que eu preciso fazer está aqui, no meu VM. Se eu conseguir expressar o meu VM em termos de yx inclinado, eu mato o meu problema. Tá bom? Então vamos fazer isso agora. Como que fica o meu vetor VM destrinchado nestas duas coordenadas? O vetor VM vai ser o quê? Qual é a componente VM que está ao longo do eixo x? Vai ser VM vezes cosseno de θ. Concorda comigo? Então a gente vai ter VM vezes cosseno de θ x. E para y a gente vai ter o quê? Menos VM, tá? Observe que o nosso VM está direcionado para cá. Então, uma componente vai estar para cá e a outra componente vai estar acompanhando o eixo x. Então, menos Vm vezes seno de θ e y. Tá bom? Cuidado com o sinal. Ele está contrário ao que a gente orientou o nosso eixo y. Bacana. Então, agora que a gente conseguiu abrir o nosso vetor, a gente pode utilizar essa equação aqui livremente. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode agora delimitar o nosso volume de controle. O volume de controle aqui é um volume de controle simples, né? Então a gente vai pegar aqui a nossa área de entrada da vazão, todo o corpo do nosso fluido, essa areazinha de saída, depois essa parte inclinada, essa outra área de saída, e venho para cá de novo. Então esse aqui é o nosso volume de controle. Esse volume de controle ele vai ter uma área de entrada aqui, ele vai ter uma área de saída aqui e uma área de saída aqui. Legal? Então agora a gente pode equacionar o nosso problema. Quais são as forças que estão agindo no nosso volume de controle? Forças de pressão atmosférica temos ao longo de todo o nosso VC, então elas não importam. Nós temos somente a força de reação aqui da nossa placa F. Ou seja, o que a gente vai ter aqui de força é simplesmente F. Esse F está orientado de acordo com o meu eixo Y. Tá? Então não vamos nos esquecer que isso aqui é um vetor. Então agora vamos destrinchar a superfície de controle. A gente vai ter na minha área de entrada, eu vou ter o meu V. Qual que é o meu V? O meu V aqui. Lembrando, a gente tem que escrever esse vetor de acordo com os nossos eixos. E a gente fez justamente isso aqui. Então a gente vai ter Vm vezes cosseno de θ vezes Ex menos Vm vezes seno de θ e y. Bom, esse é o nosso vetor.
vezes ρ, vezes o produto escalar entre V e dA. O módulo de V é justamente Vm. Vamos colocar agora o nosso vetor área, sempre orientado para fora do nosso volume de controle. Ó. Tá aqui, dA. Ele está orientado para cá, o nosso vetor está orientado para cá. Existe um ângulo de 180 entre eles e, portanto, cosseno de 180 é menos 1. Então, a gente vai ter que esse produto escalar vai me resultar em menos Vm dA. Legal? Então, estando estabelecida agora essa área de entrada, a gente precisa analisar a nossa área de saída, ou melhor, as nossas áreas de saída. Aqui nós temos uma área A1 e aqui nós temos uma área A2, podemos nomear assim. Observe que, como nós temos ausência de atrito e perda de energia, o vetor velocidade que está atuando aqui tem módulo Vm, da mesma forma para cá. O vetor velocidade aqui tem módulo Vm. Então, vamos escrever isso. A gente vai ter. Então, para a área A1, a gente vai ter V, que é justamente o meu Vm, isso na direção X, né? Então, o meu V1 está para cá, minha área A1 está para cá. X, certo? Vezes ρ, vezes o produto escalar entre o meu V e o meu versor área. Então, vamos colocar aqui o versor para a gente não esquecer. Está aqui. E aqui também está o versor área, sempre apontando para fora. Olha só. Em ambos os casos, a gente nota que a velocidade acompanha o versor área, então o cosseno de zero é 1. Então, vamos lá. Módulo do meu vetor, Vm, vezes dA. Mais, agora a mesma análise para o meu A2. De novo, ele tem um Vm, só que nesse caso ele é negativo. Não podemos nos esquecer, ó. A gente assumiu o eixo x para lá, só que agora o vetor velocidade está para cá, então é menos Vm, negativo, menos Vm, vezes ρ, e a lógica aqui segue a mesma. Vm vezes dA. Maravilha? Aqui, para diferenciar um pouco, eu vou colocar dA1 e dA2, só para a gente não ficar confundindo dA para cá, dA para cá. Legal, então como é que vai ficar tudo isso? Estas constantes, ó, elas vão todas sair da integral e a gente vai integrar a área, a respectiva área. Nós não temos informações de área, mas a gente tem a informação da vazão. Aqui nós temos uma vazão Q e aqui a gente vai ter uma vazão Q1 e uma vazão Q2. Então vamos colocar em termos de vazão. Lembrando que vazão é velocidade vezes área. Então aqui, ó, vamos ter Vm vezes cosseno de θ ex menos Vm vezes seno de θ ey vezes ρ, que multiplica menos Q. Menos Q. Mais Vm vezes ρ vezes Q1 ex mais, ou melhor, menos, né? Porque aqui a gente tem o sinal de menos, não podemos esquecer. Menos Vm vezes ρ vezes Q2 vezes ex. Legal, e agora o que a gente pode fazer é agrupar os nossos termos, né? Então a gente vai ter aqui o ρ vezes, o menos ρ vezes Q vezes isso daqui, ex, mais essas parcelas, e aqui a gente vai ter o ey. E aí a gente iguala com o respectivo componente do meu vetor f aqui. Então a gente vai ter o quê? Ó? Que f vezes ey vai ser o quê? Menos ρ vezes Q, a gente vai ter menos Vm vezes cosseno de θ vezes ρ vezes Q em x, certo? Mais, deixa eu colocar o x em evidência aqui, né? Mais Vm vezes ρ vezes Q1 menos Vm vezes ρ vezes Q2, tudo isso na direção x,
a gente vai ter aqui, ó, mais Vm vezes seno de θ vezes ρ vezes Q em EY. E claro, como aqui nós temos uma igualdade, a componente EX daqui tem que ser igual à componente EX daqui. A componente EY daqui tem que ser igual à componente EY daqui. Portanto, nós temos que F é igual à componente Y. Vm vezes seno de θ vezes ρ vezes Q. Olha aqui. Vou ter que colocar no quadradinho para a gente marcar essa resposta. Então aqui a gente resolveu a primeira parte do exercício. Tudo que a gente fez foi decompor o nosso vetor velocidade de acordo com os nossos eixos inclinados e escrevemos a equação sempre tomando cuidado com a direção dos nossos vetores. Bom? E agora a gente precisa analisar as vazões Q1 e Q2. Tá bom? Então vamos voltar para o nosso desenho. Qual é a ideia? Se a gente tem uma vazão Q entrando, a gente tem que ter uma vazão Q saindo, tá? Já que nós não temos acúmulo. Ou seja, Q1 mais Q2 tem que ser igual a Q. Concorda comigo? O que está saindo aqui e o que está saindo aqui somados tem que ser o que está entrando. Então vamos escrever essa propriedade, que inclusive é uma propriedade de continuidade, né? Ops. Deixa eu ver aqui. Q vai ser Q1 mais Q2. Outra propriedade interessante a gente pode tirar daqui, ó. Olha só. Essa componente toda ela é igual a zero. A gente pode utilizar isso. Então, vamos escrever aqui, ó. O que vai ser essa parte toda? Vai ser Vm menos Vm vezes cosseno de θ vezes ρ vezes Q mais Vm vezes ρ vezes Q1 menos Vm vezes ρ vezes Q2 é igual a zero. Vamos agrupar aqui os termos? Olha só. A gente tem aqui, dá para colocar o Vm em evidência aqui. A gente vai ter menos Vm vezes cosseno de θ mais Vm vezes ρ, que multiplica Q1 menos Q2. Isso é igual a zero. E claro, nós podemos passar esse termo para lá, então a gente vai ter aqui, ó, que Vm vezes ρ, que multiplica Q1 menos Q2, vai ser igual a Vm vezes ρ vezes cosseno de θ vezes Q. Vm e ρ em ambos os lados, a gente chega em outra equação muito importante, que é a seguinte, ó. Q1 menos Q2 vai ser igual a Q vezes cosseno de θ. E olha só, agora nós temos uma equaçãozinha aqui e outra equaçãozinha aqui. Então, usando 1 e 2, 1 e 2, a gente chega no seguinte. A gente pode trocar, fazer a substituição, né? Então, vamos isolar, por exemplo, o Q1 aqui. Q1 é igual a Q vezes cosseno de θ mais Q2, a gente joga aqui, ó. Ou seja, Q é igual a Q1, que vai ser Q vezes cosseno de θ mais Q2, mais Q2. Legal? E agora a gente pode agrupar aqui, né? Então, a gente vai ter Q menos Q vezes cosseno de θ é igual a 2 vezes Q2. Portanto, Q2 vai ser igual a 1 sobre 2. Vai ser igual, melhor dizendo, né? Q sobre 2. A gente pode colocar o Q em evidência também. Q sobre 2, 1 menos cosseno de θ. Encontramos nossa terceira resposta aqui, né? E agora a gente pode fazer a mesma coisa para o Q1. Olha. Q1 mais Q2 é igual a Q. A gente já descobriu o Q2, vamos colocar o Q1 agora. Então, Q mais Q vai ser igual. Q vai ser igual a Q1 mais
Q sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? Que Q1 vai ser igual a Q menos Q sobre 2 mais Q sobre 2 cosseno de θ. Se a gente colocar todo mundo sobre 2 aqui, a gente vai ter aqui Q1 é igual a 2Q menos Q mais Q vezes cosseno de θ, tudo isso sobre 2. Portanto, Q1 vai ser o quê? Ó? 2Q menos Q é Q, Q mais Q cosseno de θ é igual a Q, que multiplica 1 mais cosseno de θ. E tudo isso dividido por 2, então vai ser 1 sobre 2, 1 mais cosseno de θ. Nesse caso, o Q aqui, né? Aqui em evidência. Q. E pronto. Agora determinamos as duas vazões e a força. Bom? Bom, esse é um exercício um pouco mais difícil, claro, porque aqui nós temos que lidar com 3 variáveis que ele pediu para a gente encontrar, né? A força e as duas vazões. E aqui a gente precisa resolver um sisteminha, né? Essa é a grande dificuldade. A gente precisa encontrar as duas equações pertinentes, uma de continuidade e a outra que a gente tira da própria análise de forças aqui em cima, tá? Dessa componente x. E aí, montando o sisteminha, a gente encontra as duas variáveis que ele pediu, Q1 e Q2. Então, essa é a dificuldade do exercício. Pensando em aplicação de força, a grande dificuldade é encontrar esse sistema inclinado, tá? E, claro, não errar na descrição e decomposição dos vetores, que é uma coisa fácil de se confundir também. Bom, espero que vocês tenham entendido e tenha ficado clara a explicação, e um abraço.